Olá, tudo bem? Começa agora mais um espaço comunitário, onde ONGs, entidades, associações, todo mundo que faz o bem para a comunidade tem o seu espaço garantido. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o professor Luzimar Goulart Gouveia, do Cursinho Popular Libertas. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Cursinho Popular Libertas, o nome já dá a dica, né? Um cursinho para ajudar os alunos aí a conquistar o sonho da faculdade, que para algumas pessoas é realmente difícil, né? Para a maioria das pessoas é difícil, né, professor? Passar num vestibular no Brasil é difícil, nas melhores faculdades. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, então, da onde surgiu essa ideia desse cursinho que está completando 10 anos agora esse ano. O Cursinho Libertas surgiu da reunião de alunos do Colégio Ezequiel e do Colégio da Embraer. Eles se reuniam na Praça Santa Terezinha e discutiam assuntos e resolveram montar um cursinho. Eles se denominavam Sociedade de Amigos do Poeta, só que estava impraticável fazer isso em um espaço público, como uma praça. Nos procuraram a Unital, o Departamento de Ciências Sociais e Letras, e aí a gente adaptou a um curso de extensão comunitária para a universidade. Então essa é mais ou menos a origem do cursinho. E já começou com tudo, assim, que já tinha esse respaldo, né? Sim, já começou com tudo. Nós chamamos muita atenção à época, né? Eu dei total liberdade, eu como coordenador desse projeto de extensão, dei total liberdade aos alunos de eles seriam os mandantes do cursinho, né? E eram alunos de 16, 17, 18 anos à época, que também estavam estudando para o vestibular, e a preocupação social desses alunos era poder estender oportunidades aos alunos de classes menos privilegiadas economicamente. Sim. Como foi, então, perceber esse sentimento nos seus alunos, não, né? Nos alunos, numa época justamente em que, se eles estavam se preparando para o vestibular, muitos poderiam pensar, eu não vou ajudar, eles são meus concorrentes. E eles foram para realmente o caminho oposto. Não, são pessoas muito especiais que não tinham esse sentimento só de concorrência. Sim. Né? Já é o germe do pensamento social mesmo. Exatamente. Já estava neles. E se eles começaram ali, eles mesmos, na Santa Terezinha, como chegou até o senhor? A dificuldade de espaço, de realização num espaço aberto, público, os levou até nós, por meio de um dos professores, professor Eduardo, era um professor da área de geografia e história, e ele nos levou, os então alunos dele, para que, né, para conversar com a gente. Eu já tinha começado a trabalhar com isso, com, né, cursinhos populares, né, possibilidade de democratização, né, desse espaço para os alunos, dessas oportunidades para os alunos. Aí nos unimos e deu no que deu. Eu vou expor um pouco o seu passado, professor, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que o seu histórico é de bancário. Trabalhou no banco, o senhor falou que não tinha muita emoção ali. Então, teve essa diferença de quando veio esse projeto social, trouxe um ânimo aí para a sua vida? Trouxe um ânimo muito grande. Eu já era professor, ter vindo, né, da área bancária para a área do magistério já foi uma emoção muito grande. Né? Eu me sinto feliz e realizado todos os dias da minha vida, não reclamo um dia de ser professor, mas o Libertas, naquele momento, trouxe um alento para a minha vida muito, muito, muito grande, que era exatamente essa faceta nova de ajudar a criar oportunidades sociais para quem precisa. A gente sabe que professor é uma profissão que não é muito valorizada no Brasil, deveria ser muito mais valorizada no Brasil. E como é ver, então, esses alunos que
decidiram ser voluntários e dar aula também, sendo que poderiam estar fazendo outras escolhas que dão mais dinheiro, porque a gente acaba falando que para ser professor, médico, enfim, tem que ser por amor. Amor não paga as contas, a gente sabe disso, mas acaba ficando aquele gostinho de se sentir bem por fazer isso, né? Nós temos uma experiência muito positiva com ex-alunos do cursinho Libertas que voltam para ser nossos professores no Libertas. Há um agradecimento por onde eles passam, eles comentam no cursinho, da ajuda que o cursinho deu. Está todo mundo na mesma, né? Todo mundo que é aluno está na mesma situação e eles meio que como se irmanam naquelas dificuldades e constroem soluções coletivas, né? Nós sempre fomos dessa linha, ensinamos essa linha a pensar na educação como um direito social. Que muda vidas, né? Que muda vidas. Agora, tem uma estatística de quantos alunos vocês já tiveram e o índice de aprovação? Olha, nós nos perdemos um pouco nessa estatística, eu não saberia dizer, não afirmaria com segurança exatamente um número. São muitos alunos, há períodos em que nós somos mais procurados, neste momento é um momento, por conta da pandemia, houve uma quebra nessa procura, então a gente está com um menor número de procura e então não seria fácil precisar, tá? Pelo site tem algumas histórias, né? Que eu dei uma fuçada ali no site. A gente pode ver que tem alguns depoimentos, a gente vê que faculdades, universidades renomadíssimas contaram com alunos do Libertas. Inclusive tem algumas particularidades, não só as pessoas que saem, que vão para as universidades públicas, né, por elas serem gratuitas, e nós também temos algumas experiências muito bonitas de os alunos passarem nessas universidades públicas e depois voltarem para vir estudar com a gente, inclusive. Então a gente tem um caso aqui da Bárbara, a gente conversou com ela e fez uma matéria bem bacana. A Luana Fernanda, muita gente. São alunos muito especiais que vieram fazer. O Matheus foi fazer letras na USP, voltou para fazer letras na Unital. O mesmo caso é o caso da Luana Fernanda, não só letras lá, como veio e terminou o curso de letras aqui com a gente, com um brilhantismo enorme. E com a vontade de retribuir, e com vontade de retribuir. O Matheus já era da turma que fundou o cursinho. E ele acabou fundando o cursinho e ficando aqui, né? Hoje ele já terminou o mestrado, tem uma carreira de sucesso pela frente. Porque é o que a gente repete, né? O estudo abre portas e muda vidas, e foi o caso da Bárbara. Eu vou pedir para a produção colocar aí, que a gente fez uma matéria com ela contando a história dela, que é bem bacana. Vamos lá. A história de Bárbara se assemelha à história de muitas mulheres brasileiras. Negra, moradora da periferia, criada em uma família de mulheres que há gerações sobrevive graças a um subemprego. Com o firme propósito de transformar sua própria vida e a de seus familiares, Bárbara concentrou seus esforços nos estudos. Assim como vários outros jovens brasileiros, havia o sonho da faculdade pública, mas ela também não tinha condições financeiras para pagar um cursinho pré-vestibular ou tempo suficiente para, sozinha, conciliar o trabalho com os estudos. O cursinho Libertas veio para abrir seus horizontes, não só como universitária, mas como profissional da educação. Atualmente eu faço odontologia na Unesp. Eu esperei passar o 6º semestre e entendi que eu deveria devolver para a sociedade tudo aquilo que foi me dado, porque assim, eu só estou aonde eu estou porque muitas pessoas me ajudaram, inclusive o Libertas, inclusive os professores do Libertas e toda a equipe, né? Porque existe uma gestão por trás disso. E é legal porque eu me sinto útil, sabe? A sensação de se sentir querido e de sentir que o que você está fazendo, que o seu trabalho está dando frutos, é legal. E assim como o Libertas ele mudou minha vida e tem muitos professores aqui dentro que eu levo até como amigos íntimos,
Eu acredito também que eu espero estar mudando a vida dos meus alunos, sabe? Hoje, Bárbara retribui com aulas de biologia médica e a experiência de ocupar ao mesmo tempo a cadeira de aluna em um lugar e a mesa de professora em outro, o que faz com que o seu olhar seja mais específico e empático. Aqui nós trabalhamos com uma certa quantidade de jovens e por mais que eu saiba o nome deles, eu não sei a realidade deles. Eu não sei o que se passa na vida dessas pessoas. Então, assim, eu acho que a compreensão ela é essencial, porque eu já estive no lugar deles e sei que é um momento de extremamente fragilidade, vulnerabilidade. E eu tento compreender que às vezes talvez eles não consigam dar 100% e tá tudo bem. Eu acho que o Libertas, a questão de trabalhar com o cursinho popular traz muito isso, de entender que enquanto outros jovens estão tendo o privilégio de se preocupar apenas com o vestibular, de se preocupar apenas com estudar, os alunos que a gente recebe aqui, infelizmente, eles não têm esse privilégio. No Brasil, muitas pessoas acreditam na meritocracia, um sistema social no qual o sucesso do indivíduo dependeria somente dos resultados obtidos pelo esforço dele mesmo. Para Bárbara, a realidade é completamente diferente. Eu acho que só a palavra meritocracia, ela já segrega algumas pessoas, justamente porque ela vem do merecimento, de quem merece alcançar alguma coisa e outras pessoas não. Só que se a gente for parar para pensar, as pessoas só nasceram na família certa, no horário certo, da forma correta. Após ter vivido na pele todas essas dificuldades, Bárbara sabe que nem sempre é fácil correr atrás dos sonhos. No entanto, ela não pensa duas vezes na hora de deixar o seu conselho. É muito triste quando a gente divide a sociedade em quem merece e quem não merece, porque todos nós merecemos não ter infelicidade na vida. O maior conselho que eu posso dar é isso: não desista, não se compare, porque cada um tem a sua realidade. Infelizmente, as 24 horas não são 24 horas para todos. Algumas pessoas têm a vida mais facilitada do que os outros, mas no final vale a pena. No final vale a pena. É um exemplo, né, professor? A gente traz a história dela, mas a história dela também é de muitos outros professores, como o senhor Sim. mesmo disse, né? Tem outras histórias marcantes, assim, para compartilhar com a gente? Há muitas, muitas. Por exemplo, na linha das dificuldades, se você muda o prédio e oferece num determinado lugar, você tem uma quebra do número de alunos de frequência, porque eles não têm dinheiro para o transporte. Ou, se eles comem, eles não podem vir. Se eles vêm, eles não podem comer. Então, você tem esse nível de carência e as pessoas estão ali tentando. A gente perde muito aluno para empregos temporários, para empregos de meio período, para empregos em que a pessoa precisa trabalhar no sábado. Sim. Onde é que estão essas pessoas? Estão tendo de ir trabalhar. Seria um horário para ele estudar, né? Sim. E no caso, então, as aulas são sempre de sábado, né? As aulas sempre aos sábados. Qual o horário? Das 9 às 15, 16 no máximo, um intervalo de 1 hora. Nós oferecemos todas as disciplinas e mais umas disciplinas que a gente chama de libertas. Eu ia perguntar isso, porque a Bárbara mesmo dá aula de biologia médica. Então, além das matérias padrão que a gente vê em qualquer escola, quais outras tem? Sociologia, né? Nós resolvemos muito tematicamente, né? Escolhemos alguns temas que podem ser questões que poderão reaparecer no vestibular, no tema do vestibular, questões sociais, questões ligadas à cidadania. Então, passa por essa formação mais integral. Sim. Até mesmo porque os vestibulares de hoje em dia, eles estão integrando mais as matérias, né? A gente também tem orientação de estudos. Então, você tentar abarcar uma
uma complexidade maior do que apenas disciplinas vistas de maneira extremamente convencional. Sim, e separadas, né? Agora, quantos alunos o Libertas consegue receber? Que o senhor disse que até está com menos gente do que poderia ter. Quantas pessoas poderiam ter? Quantos alunos? Olha, no começo nós tínhamos quase 400 alunos, né? Mas isso era antes da pandemia. Depois, na pandemia, a gente teve que rapidamente se adaptar. Foi online na pandemia? Foi online e depois a gente continuou no híbrido, né? Havia a questão da segurança, né? E a gente adaptou, né? Fizemos um modelo híbrido de remoto e presencial, um modelo que a gente também, em que a pessoa poderia participar ou só de um ou só de outro. No momento nós estávamos, né, funcionando de maneira presencial, é a maneira mais gostosa, mas tem todas essas outras questões econômicas. A gente vai voltar a partir dessa semana a oferecer as aulas também à distância, porque é uma forma de democratização. Sim, e é modernidade, né? É. Agora, quem quiser participar, a gente sabe que agora a gente está em fim de setembro, começo de outubro, aqui pegando todos esses estudos. No momento que a gente está gravando esse programa, o vestibular está batendo na porta. Sim. Agora, a pessoa que pretende estudar com o Libertas, ela poderia começar agora ou só no que vem? É possível, né? Ela perdeu muita coisa, mas ainda pode ganhar muita coisa. Vamos pensar positivamente também. Então, é somente ela comparecer no JUTA, no campus, né, da JUTA, da Unital, aos sábados, a partir das 9h, né, e razoavelmente preparado para ter um intervalo de 1 hora, e por volta de 3 e pouco, ela está sendo já liberada. Né? Agora, para o ano que vem, que eu acho tremendamente importante, primeiro, fiquem atentos às nossas redes sociais. Para quem o cursinho popular Libertas é voltado? Para alunos de baixa renda e para alunos que comprovem que estudaram em escolas públicas. Então, tudo isso para não dar aquela oportunidade para quem já tem as oportunidades, e sim dar a oportunidade para quem precisa dessas oportunidades, né, que são as classes socialmente menos privilegiadas. Sim. E idade, tem algum limite? Não. Na verdade, o cursinho seria para os alunos do 3º ano do ensino médio, mas, eventualmente, dá para aceitar alunos do 2º ano. Não temos limitação quanto à idade mínima, até porque tem muita gente que já está fora da escola e que pode vir fazer. Então, uma vez comprovada a renda, uma vez comprovado que estudou na escola pública, né, hoje a pessoa está desempregada ou a pessoa, né, está casada e quer, né, ascender de novo, quer vir para esse universo, uma nova oportunidade, então ela pode. Não dá para a gente fazer uma imposição de idade. Porque nunca é tarde para começar, né? E nunca é tarde para começar. E agora a gente falou, então, como faz para ser aluno. E para ser professor? Porque às vezes quem está assistindo tem esse interesse. Poxa, eu quero contribuir. Como ela faz? Olha, para ser professor, a gente está pedindo que sejam alunos universitários. Principalmente. Por quê? Porque todas as universidades do Brasil, o governo federal está exigindo que se faça a curricularização da extensão. Sim. Então, esse, por exemplo, né, o Cursinho Libertas é um curso de extensão. E o que é uma extensão universitária? A coisa é coordenada por um professor,
realizada pelo aluno e o beneficiário são as pessoas da sociedade. Então, nesse padrão, a gente estaria dentro das diretrizes de educação, Sim. tá? Por isso, a gente está, não é que a gente esteja rejeitando professores já formados, professores da rede pública, mesmo professores universitários. Eu sou professor universitário e eu dou aula no cursinho, não vejo nenhum problema e nenhum problema para ninguém. Mas seria interessante a gente se adequar a isso, tá? Ajuda os dois lados, né? Já que o universitário precisa dessas horas, ele também vai aprender. Até porque, quando eu vou dar aulas, eu levo uma série de alunos meus universitários para eles aprenderem a dar aula também. Porque saber o conteúdo é uma coisa, saber transmitir é outra. Discutir a aula, montarmos as aulas juntos, né? E na hora da aula eu dou uma capitaneada na aula, mas o aluno também pode fazer isso. Como, né, no caso, nesse ano, a Duda de História está fazendo isso, como o Matheus já fez isso no passado, o Matheus Gabriel, e quantos outros funcionaram assim, funcionaram muito bem. Agora, a gente deixa a dica, né, professor? Se algum professor aí quer retribuir da mesma forma e não pode participar do Libertas, abre o próprio cursinho, não falta aluno precisando, com relação a né? isso, tem uma coisa muito importante que para o cursinho funcionar, não é só o professor e o aluno. Eu tenho que ter uma infraestrutura grande, prédio, né, equipamentos. Eu preciso de pessoas que organizem, pessoas que montem horários, pessoas que... Então, todos são bem-vindos. Há espaço para todo mundo ajudar. É um cursinho comunitário, né? Exatamente. Então, é isso, fica o nosso conselho de que é sempre importante estudar, investir em educação. Nunca é tarde para começar, como a gente já disse aqui. Nunca, nunca, nunca. E para encerrar, professor, reforçar. Então, a gente encontra vocês nas redes sociais. Qual é? As redes sociais. Qual Cursinho é o nome? Popular Libertas, Cursinho Libertas, no Facebook, no Instagram, né? Não tem erro. E podem entrar em contato comigo também via Departamento de Ciências Sociais e Letras da Universidade de Taubaté. Também estou lá, também respondo, direciono, tá? Então, a gente agradece, professora, a sua participação. A casa está sempre aberta para vocês, a Casa é do Povo. Sim. E, para quem nos assiste, também agradeço a audiência de vocês. Peço para que continue aqui acompanhando na nossa programação, que tem coisa bacana que você ainda não viu. E eu peço também que volte a assistir Espaço Comunitário e que conte para todo mundo aí sobre os espaços que a gente conta. Sobre o Cursinho Libertas e todos os outros que a gente traz aqui para fazer uma sociedade melhor. Obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigado.